Vocês sabiam que a Marinha Americana mantém arquivos secretos sobre o Triângulo das Bermudas há mais de 70 anos? Em 2023, um piloto comercial relatou instrumentos falhando completamente ao sobrevoar a região. O relatório? Censurado pela autoridade marítima. Mais de 75 aeronaves e centenas de embarcações simplesmente desapareceram nessa área. E a explicação oficial? Condições meteorológicas anormais. Mas aguardem, porque o que vou revelar nos próximos minutos irá fazer vocês questionarem tudo o que sabem sobre a realidade. Eu descobri 5 evidências que nenhum cientista consegue explicar, e a número 3 vai literalmente arrepiar vocês. Você está no universo dos curiosos. Se você gosta deste tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum mistério. O Triângulo das Bermudas não é lenda urbana. É uma área real de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas. Para vocês terem uma ideia do tamanho, é uma região maior que a Índia inteira. E aqui vem o primeiro fato perturbador que descobri. Os casos mais assombrados não são os antigos, são os recentes, que a mídia ignorou completamente. Pausem aqui e me digam nos comentários, vocês conseguem imaginar um navio de 200 metros simplesmente se desmaterializando? Porque é exatamente isso que aconteceu em janeiro de 2024. Mas deixem eu começar em ordem cronológica. Em outubro de 2022, o iate Serenity, com 4 ocupantes, desapareceu após enviar um SOS automático. Guardas costeiras chegaram ao local em 45 minutos. Não encontraram nada, nem destroços, nem manchas de óleo, nem sinais de luta, como se nunca tivesse existido. O mais perturbador? O GPS do iate parou de transmitir exatamente às 14h32 horas, mas o sinal de emergência continuou por mais 7 minutos. Me expliquem como isso é fisicamente possível. Dezembro de 2023, voo comercial AA2292 reportou interferência magnética extrema sobrevoando a região. Por 11 minutos, perderam contato total com torres de controle. O piloto descreveu instrumentos enlouquecendo e bússolas girando descontroladamente. Passageiros relataram que seus celulares pararam de funcionar simultaneamente e alguns relógios digitais começaram a mostrar horários impossíveis. Vocês estão pensando, ok, pode ser interferência, certo? Aguardem o próximo caso. Janeiro de 2024. Agora prestem muita atenção neste caso. Um cargueiro chinês de 200 metros, o Golden Dragon, enviou sua última transmissão às 3h15 da madrugada. Todos os instrumentos falhando. Água entrando por lugar desconhecido. Não conseguimos localizar a origem. O navio tinha capacidade para 28 tripulantes. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum destroço. E agora vem a parte que me deixou sem dormir. Satélites de monitoramento marítimo mostram que o navio simplesmente desapareceu do radar em tempo real, como se tivesse se desmaterializado. Comentem se vocês conseguem me dar uma explicação lógica para isso. Mas aqui fica interessante. Quando questionada pela imprensa, a FAA disse que não houve nenhum incidente significativo naquela data. Estranho, não acham? Como explicar que 127 passageiros e 6 tripulantes vivenciaram a mesma experiência, mas oficialmente nada aconteceu? E tem algo que ainda não contei para vocês. A Marinha Americana possui uma base naval em Key West, Flórida, bem na borda do Triângulo. Coincidência? Eles monitoram todos os movimentos na área há décadas, mas se recusam a divulgar dados específicos sobre incidentes anômalos. Na verdade, quando pesquisadores independentes solicitam acesso a esses arquivos via Lei de Acesso à Informação, recebem documentos completamente censurados. A pergunta que não quer calar: por quê? Agora, antes de entrar nas teorias que vão explodir a mente de vocês, preciso mostrar o que a ciência oficial fala. E vou ser honesto, algumas dessas teorias até fazem sentido, até vocês analisarem mais profundamente. Vou apresentar exatamente 4 teorias científicas, mas preparem-se, porque vou demolir cada uma delas com fatos. Teoria 1. Metano hidratado. Cientistas descobriram enormes depósitos de metano no fundo oceânico da região. A teoria é que bolhas gigantes de gás metano podem emergir rapidamente, criando buracos na água que afundam navios instantaneamente, e o metano na atmosfera afetaria motores de aeronaves. Parece plausível, mas aqui está o problema que eles não conseguem explicar. Essa formação geológica existe em outros oceanos do mundo, Mar do Norte, Golfo do México, Costa da Noruega, mas só no Triângulo as aeronaves somem sem deixar rastros nos radares. Se fosse só metano, outras regiões teriam a mesma taxa de desaparecimentos. Teoria 2. Anomalias magnéticas. A região possui uma das maiores variações magnéticas do planeta. Bússolas apontam para o norte magnético em vez do norte geográfico, causando desorientação severa. Ok, mas pilotos modernos usam GPS e instrumentos eletrônicos avançados.
Como isso explica aeronaves modernas simplesmente desaparecendo dos radares em tempo real? E mais, por que essas anomalias magnéticas parecem se intensificar exatamente quando há embarcações na área? Coincidência? Teoria 3. Correntes oceânicas violentas. A corrente do Golfo passa direto pela região, criando condições meteorológicas imprevisíveis. Ondas de 30 metros podem surgir do nada. Mas estamos falando de casos onde o clima estava perfeito, mar calmo, visibilidade excelente e, mesmo assim, desaparecimentos totais. O voo 19, por exemplo, decolou numa tarde de dezembro com céu limpo e vento favorável. Teoria 4. Erro humano e equipamentos defeituosos. Céticos mais conservadores alegam que simplesmente há mais tráfego marítimo e aéreo na região, aumentando as chances de acidentes. Mas essa teoria ignora completamente o fato de que a taxa de desaparecimentos no Triângulo é 300% maior em rotas marítimas similares no Atlântico. Vocês perceberam o padrão? A ciência oficial está claramente tentando encaixar explicações convencionais em fenômenos que parecem ir além do convencional. É como tentar explicar um smartphone para alguém do século XVIII usando apenas lógica da época. E agora chegamos na parte que prometi. Há 5 evidências que nenhum cientista consegue explicar. E quanto mais vocês analisam esses casos, mais perturbador fica. Se vocês acham que já viram de tudo, aguardem. Evidência número 1. O caso do voo 19. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha Americana desapareceram durante um treinamento de rotina. Eram aeronaves TBM Avenger, conhecidas pela confiabilidade, pilotos experientes, condições climáticas perfeitas. O último contato de rádio do líder da esquadrilha, Tenente Charles Taylor, foi perturbador. Não conseguimos encontrar o oeste. Tudo está errado. Não conseguimos ter certeza de direção alguma. Até o oceano não parece como deveria. Mas aqui vem o que mais impressiona. O avião de resgate enviado para procurá-los, um hidroavião Martin Mariner com 13 tripulantes, também desapareceu 20 minutos depois de decolar. 6 aeronaves militares, 19 pessoas, 0 destroços encontrados. Jamais. E a Marinha tinha recursos para uma busca massiva. 240 aeronaves, 18 navios e 4 submarinos. 5 dias de busca intensiva. Resultado? Nada. Evidência número 2. Instrumentos enlouquecendo. Agora prestem atenção neste padrão assustador. Múltiplos pilotos relataram o mesmo fenômeno. Ao entrar na região, instrumentos eletrônicos começam a falhar de forma impossível. Altímetros mostram altitudes negativas, velocímetros param de funcionar e comunicações são cortadas por interferência não identificada. O mais fascinante, Christopher Columbus, em 1492, já relatava bússolas comportando-se estranhamente na área. 500 anos de relatos similares não podem ser coincidência. E não estamos falando de equipamentos antigos. Em 2019, um Boeing 777 da American Airlines reportou falha simultânea em todos os instrumentos eletrônicos por 4 minutos. Impossível tecnicamente, mas aconteceu. Evidência número 3, e aqui vem a que prometi que ia arrepiar vocês. Distorções temporais. Sobreviventes ocasionais relatam experiências de tempo perdido. Em 1970, Bruce Gernon pilotava um Beechcraft Bonanza que deveria levar 75 minutos de voo de Andrews para Palm Beach. Ele chegou ao destino em 45 minutos, mas seus relógios e instrumentos indicavam que apenas 30 minutos haviam passado. Controle de tráfego aéreo confirmou, o avião simplesmente saltou no radar, aparecendo no destino antes do tempo fisicamente possível. Gernon descreveu ter voado através de uma nuvem em formato de túnel que se fechou atrás dele. Seu combustível consumiu menos do que deveria para a distância percorrida. Me digam nos comentários, como isso é possível com nossa física atual? Evidência número 4. Estruturas subaquáticas anômalas. Em 2012, uma expedição científica com sonar de alta definição detectou estruturas geométricas perfeitas no fundo oceânico da região. Pirâmides de 180 metros de altura, formas retangulares com ângulos de 90 graus perfeitos, disposições que definitivamente não são formações naturais. Dr. Paul Weinsweg, que liderou a expedição, declarou: as estruturas são feitas de material que não corresponde a nada conhecido na geologia terrestre. Quando tentaram obter autorização para investigação submarina com robôs, a Marinha negou acesso, classificando a área como Zona de Treinamento Militar Restrita. Pergunto, por que impedir pesquisa científica de formações geológicas? Evidência número 5. Padrões de comunicação anômalos. Torres de controle relatam um fenômeno curioso, que me deixou intrigado. Antes de aeronaves desaparecerem, há sempre um período de 5 a 10 minutos onde as comunicações ficam distorcidas. Vozes dos pilotos soam diferentes, há ecos inexplicáveis e às vezes captam transmissões em idiomas não identificados. Em 1991, Controle de Miami registrou uma transmissão onde o piloto parecia conversar com alguém que não estava no manifesto de voo.
Quando questionado, o piloto negou ter falado com qualquer pessoa. Agora vocês devem estar pensando, tudo bem, mas qual é a explicação? E é aqui que chegamos ao ponto mais controverso, mas que faz mais sentido quando analisamos friamente as evidências. Vou apresentar 4 teorias que vão além da ciência convencional. A teoria número 4 vai chocar até os mais céticos. E se, só se, existe algo no Triângulo das Bermudas que não é deste mundo? Sei que parece loucura, mas ouçam os argumentos antes de julgarem. Teoria Alien 1. Base submarina extraterrestre. Múltiplos mergulhadores profissionais relataram avistamentos de luzes se movendo sobre a água a velocidades impossíveis para a tecnologia humana. Luzes que se movem em formações geométricas perfeitas, fazem curvas em 90 graus e desaparecem instantaneamente. Em 2018, um submarino de pesquisa russo detectou objetos metálicos no fundo oceânico emitindo sinais eletromagnéticos regulares. Dr. Meyer Verlog, oceanógrafo que passou 30 anos estudando a região, declarou em 2019: existe atividade inteligente sobre essas águas que não conseguimos classificar com nossa ciência atual. O interessante é que esses objetos parecem se mover. Sonar militar americano detectou o mesmo objeto em posições diferentes em intervalos de horas. Teoria Alien 2. Portal dimensional ou tecnologia de transporte. Alguns pesquisadores sugerem que a região pode ser um tipo de portal ou ponto de entrada para outro lugar. Isso explicaria desaparecimentos sem destroços, distorções temporais e falhas eletrônicas. Ivan Sanderson, biólogo da Universidade de Edimburgo, mapeou 12 pontos diabólicos ao redor do mundo onde fenômenos similares ocorrem. Triângulo das Bermudas é apenas um. Os outros incluem o Mar do Diabo no Japão, uma área na costa da Argentina e pontos específicos no Oceano Índico. Todos têm características similares: anomalias magnéticas, desaparecimentos inexplicáveis e relatos de avistamentos de OVNIs. Coincidência? Eu acho que não. Teoria Alien 3. Monitoramento extraterrestre da atividade nuclear. Esses seres de outro mundo usam a região como posto de observação da humanidade. Isso explicaria por que a atividade anômala aumentou drasticamente depois que desenvolvemos tecnologia aeronáutica e nuclear. Coincidência interessante, a primeira bomba atômica foi testada em julho de 1945. O voo 19 desapareceu em dezembro de 1945. E os avistamentos de OVNIs globais aumentaram 300% entre 1945 e 1950. Pensem comigo, se vocês fossem uma civilização avançada, observando uma espécie que acabou de descobrir energia nuclear, não estabeleceriam postos de monitoramento estratégicos? A localização do triângulo é perfeita, entre a América do Norte e a América do Sul, próximo de importantes bases militares americanas. E agora a teoria Alien 4 que prometi: experimentos ou abdução em massa. Esta é a mais perturbadora. E se os desaparecimentos não são acidentais, mas seleção deliberada? Analisando os casos, há padrões estranhos que me fizeram perder o sono. Muitas das embarcações e aeronaves que desapareceram transportavam pessoas com habilidades específicas: pilotos experientes, engenheiros, militares e cientistas. O voo 19 era composto por instrutores de voo, os melhores da base. Seria coincidência? Ou alguém está coletando especímenes humanos com qualificações específicas? Fatos indiscutíveis. Primeiro, desaparecimentos realmente acontecem numa frequência estatisticamente anormal, 300% acima da média de outras rotas marítimas similares. Segundo, Marinha e Guarda Costeira possuem dados classificados sobre a região e se recusam a divulgar informações básicas. Terceiro, múltiplos relatos independentes de fenômenos inexplicáveis vindos de fontes confiáveis, pilotos comerciais, oficiais navais, cientistas. Quarto, anomalias magnéticas e geológicas reais e comprovadas por instrumentos científicos. Quinto, estruturas subaquáticas não identificadas detectadas por sonar de alta definição. Sexto, padrões consistentes de falhas em equipamentos eletrônicos relatados por centenas de testemunhas ao longo de décadas. Possibilidades científicas convencionais: combinação de fatores naturais extremos que ainda não compreendemos completamente, fenômenos geológicos raros relacionados a placas tectônicas, atividade militar secreta causando interferências em instrumentos civis, experimentos governamentais com tecnologia eletromagnética avançada. Possibilidades extraterrestres: base ou posto de observação alienígena estabelecido no fundo oceânico, portal dimensional ou tecnologia de transporte que não compreendemos, monitoramento sistemático de atividade nuclear humana por civilização avançada, ou experimentos ou coleta de especímenes por seres não terrestres. Possibilidades militares secretas: a Marinha pode estar testando tecnologia classificada na região. Experimentos com armas eletromagnéticas ou de disrupção eletrônica, operações de submarinos nucleares ultra-secretos, desenvolvimento de sistemas de camuflagem ou invisibilidade. A verdade? Provavelmente uma combinação de fatores, mas o que me incomoda profundamente é o sigilo absoluto. Se fossem apenas condições naturais, por que classificar dados meteorológicos básicos? Por que impedir pesquisas científicas independentes? Por que documentos sobre incidentes de 50 anos atrás ainda são considerados segurança nacional?
A Marinha sabe de algo que nós não sabemos. E eles têm boas razões para manter segredo. A questão que me persegue é: estão protegendo tecnologia militar americana ou estão protegendo a humanidade de uma verdade que mudaria tudo? A verdade é que o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do planeta. Pode ser ciência que ainda não compreendemos, pode ser atividade militar ultra secreta, ou pode ser evidência de que não estamos sozinhos no universo. O que eu acredito? Acho que a verdade está em algum lugar entre ciência avançada e possibilidade extraterrestre. E a Marinha sabe exatamente o que é. Nos próximos anos, com tecnologia mais avançada e pressão pública crescente, talvez finalmente descubramos o que realmente acontece naquelas águas misteriosas. Uma coisa é certa: o oceano ainda guarda segredos que podem mudar nossa compreensão sobre a realidade. E vocês? O que acham? Fenômeno natural? Experimento militar? Ou algo não deste mundo? Deixem sua teoria nos comentários, quero ler todas. Se chegaram até aqui, deixem o like para ajudar o canal, se inscrevam e ativem o sininho. E não percam o próximo vídeo, onde vamos desvendar outro mistério que vai explodir suas mentes. Até a próxima, curiosos!